enviar mensagem pública. Bom dia a todos. Estamos nessa manhã aqui de 13 de julho de 2021, abrindo essa reunião do mês de julho, da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Eu vou passar uma breve apresentação aí dos conselheiros presentes. Pedir para a ordem aí de votação. Doutor Mário Hermes. Bom dia. Doutora Ludmila. Bom dia a todos. Sara Maria. Bom dia para todos. Leonan Rocha. Bom dia a todos. Sônia Acioli. Bom dia a todos. O suplente convocado, que é o Wilderson Boto, que vai nos acompanhar nessa sessão inteira. Bom dia. Martim da Silva Gesto. Bom dia. E aqui o presidente, eu, Rony Soares Anderson. E então vamos, sem maiores demoras, a gente já vai chamar, vamos começar com processos de imposto territorial rural, ITR, e a gente tem processo com pedido de sustentação oral, são poucos processos, mas a gente tem um pedido de sustentação oral para o item 5, o interessado é a contribuinte Destilaria Bahia Formosa em recuperação judicial. Já peço ao suporte, faça a convocação do contribuinte para a sala de reunião, por favor, do patrono, né, ele tem sustentação oral prevista. Ok, presidente, farei a convocação. Bom dia, doutor Felipe, né? Isso. Está nos ouvindo e nos vendo bem? Bom dia, doutor Rony. Estou ouvindo e vendo todos bem. Me escutam bem? Sim. Então, tá bom. Vamos então enfrentar o seu processo aí, doutor. Eu vou pedir, então, para o doutor Mário, passar a palavra para o relator, doutor Mário, lembrando que é o item 5 da pauta, contribuinte de Destilaria Bahia Formosa. E vai ter sustentação oral com a palavra o relator, doutor Mário Hermes. Por favor, Mário. Obrigado, presidente. Bom dia novamente. Bom dia ao patrono, doutor Felipe. Então, já foi apregoado. O contribuinte é Destilaria Bahia Formosa Sociedade Anônima e a notificação do ITR, valor original de R$ 577.726,80. Na descrição dos fatos, é esclarecido que o contribuinte não comprovou as áreas efetivamente utilizadas para a plantação com produtos vegetais. E também não foi comprovado, por meio de laudo de avaliação do imóvel, nos termos da NBR 146533, o VTN declarado. Em decorrência dessas não comprovações, foi procedida a alteração da DIAT, né, do documento de informação e apuração do ITR, conforme os valores descritos no demonstrativo de apuração do imposto, e o VTN por hectare foi arbitrado considerando o sistema de preço de terra, o CIPT. Foi interposta impugnação, onde a autuada alega que a notificação não informa os critérios adotados para encontrar o VTN arbitrado, o que dificultaria ou mesmo impossibilitaria uma defesa eficaz, implicando essencialmente de defesa por ausência de clareza e precisão, além de baseado em parâmetros irreais e muito superiores ao valor de mercado, conforme tem demonstrado com o laudo de avaliação que foi anexado à defesa, à impugnação. Questiona a forma de apuração da base de cálculo, calcada no CIPT, por considerar subtraído o seu direito de conhecer os critérios utilizados para a apuração do VTN, posto que limitado a funcionários da Receita Federal. E reitera a alegação de essencialmente de defesa. Também alega ocorrência de erro de fato, uma vez que deixou de informar em sua DITR as áreas de interesse ecológico e áreas utilizadas na exploração de produtos vegetais,
suscita violação ao princípio da capacidade contributiva, posto que o valor arbitrado extrapola os limites quantitativos e econômicos da base de cálculo do imposto, além de apresentar notas fiscais para efeito de comprovação de utilização diária para plantio de cana-de-açúcar e, juntamente com o laudo técnico e mapa de levantamento planimétrico, comprovar a efetiva utilização de áreas com produção vegetal e as de interesse ecológico. A impugnação foi considerada parcialmente procedente e devidamente comprovada, foi considerada devidamente comprovada pelas notas fiscais e contrato de arrendamento e demais documentos acostados a uma área de 1.800 hectares e 1.800,61 hectares, constantes no laudo do imóvel como de utilização com produtos vegetais, cultura de cana-de-açúcar, sendo mantidos os demais valores. Autuado interpôs recurso voluntário, onde contesta a decisão de piso quanto à não consideração das áreas de preservação permanente, APP, área de reserva legal e de reserva florestal, e quanto à exigência do ADA, protocolado junto ao IBAMA para efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação, por entender desnecessário e ilegal. Assim, requer a reforma do acordo no sentido de se considerar a APP, as áreas de reserva legal e de reserva florestal como fatores de dedução da base de cálculo do imposto, bem como considerar o VTN apresentado no laudo técnico. E caso não acatada a tal solicitação, reitero o pedido de realização de perícia para efeito de determinação do que qualifica como real valor de mercado do imóvel. Eu peço vênia para reproduzir parte do recurso para deixar mais claro aí os argumentos de defesa. Vejo que ao processo administrativo número 10.467.720.853, da mesma área, referente ao ITR do exercício do ano posterior, 2008, nós estamos tratando aqui o ano de 2007, o exercício, ano calendário 2007, né? No ano de 2008, o autuante e o órgão julgador consideraram, a título de declaração da base do ITR, a reserva legal, as APP e as florestas nativas, conforme acordo em anexo. No acordo anexo do processo administrativo 10.467.728.553.2011.07, seguem os trechos que consideram as áreas de reserva legal, as APPs e as florestas nativas. Veja que não há cabimento exigir-se o ITR 2008 no valor de 11.469,12 e manter o ITR 2007 em 226.812,70. Valores principais esses que mais que duplicam com a aplicação das penalidades tributárias. Assim, é incongruente concluir pela existente reserva legal APP e florestas nativas em 2008 como se fosse possível elas surgirem de um ano para o outro, e não consideradas em 2007 nesses autos. Aqui, continuando os destaques, portanto, o presente recurso ataca os seguintes pontos, pleiteando a dedução das áreas de reserva legal, APPs e florestas nativas, e a aplicação do verdadeiro valor da terra nua. Quanto ao VTN, o acordo manteve o valor da terra nua em 2.100 hectares, conforme conclusão do acordo. Contudo, a defesa já alegava que, através do laudo de avaliação, ora constado, pode-se observar que o valor declarado pela impugnante corresponde ao valor real de mercado do imóvel em questão. Esse laudo também comprova que o VTN foi arbitrado em valor 3,7 vezes superior ao valor avaliado. Conforme laudo, o VTN é de R$ 272,94 hectares, valor esse que se aproxima do valor pago pelo INCRA nas apropriações que promove na região. Ora, não é dado ao governo atribuir valores indenizatórios em um patamar e majorá-los da cobrança de impostos. Falta critério legal e atenta contra o princípio da moralidade administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição. E pode ressaltar que o lado técnico de avaliação é meio idôneo e admitido de fixação da correta base de cálculo, não podendo ser sumariamente indeferido, como foi, sem produção de provas, cerceando direito de defesa, pois a recorrente sequer conhece os critérios de fixação da base de cálculo utilizada no lançamento. Ao final, é requerida a reforma do acordo para considerar as áreas de preservação permanente, reserva legal e reserva florestal, bem como o VTN apontado no laudo, ou a realização de perícia para determinação do verdadeiro valor, sob pena de cerceamento de defesa, não havendo de se falar em protelatória instrução do processo administrativo com a produção de um laudo essencial à fixação da correta base de cálculo do ITR. Em sessão dessa turma, o julgamento foi convertido essa sessão foi em agosto de 2020, o julgamento foi convertido em diligência e solicitado que a unidade de origem informasse se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que fosse juntado aos autos da tela de consulta ao CIPS que respaldou o mencionado arbitramento. Em atendimento à diligência, a equipe nacional de ITR
anexou a informação fiscal de folha 181, 182, onde consta reproduzido extrato de tela do sistema CIP informando VTN médio por aptidão agrícola para o exercício 2007, relativo ao município de Mataracá. Foi assim comprovada a efetiva utilização do VTN médio por aptidão agrícola, sendo ainda esclarecido que foi utilizada a aptidão de menor valor para efeito do arbitramento do valor da terra nua. Cientificado o resultado de diligência e estado a se manifestar, a contribuinte apresenta a manifestação de folhas 186 207, onde volta a rebater todos os elementos constantes do lançamento, reproduzindo os argumentos já apresentados por ocasião do recurso. Especificamente quanto ao VTN, advoga inicialmente que o CIPT não apresentaria informações concretas e que o esclarecimento prestado pela equipe fiscal sobre a aptidão agrícola do imóvel para efeito do arbitramento do VTN seria completamente contraditório, tendo em vista que o órgão fez referência aos exercícios de 2009 e 2010, dos valores 2.100 e 2.300. Reproduz a tela de consulta ao CIPT relativo ao VTN médio por aptidão agrícola em fevereiro de 2007, conforme a informação encaminhada pela equipe nacional especializada do ITR, e complementa aduzindo grandes divergências existentes entre lançamentos do mesmo imóvel promovidos em anos subsequentes, o que demonstraria que os valores da terra nua extraídos da base de dados do CIPT seriam carentes de laços seguros e adequados a compor a apuração do ITR. Eu estou reproduzindo aqui uma parte, inclusive, onde nessa manifestação é reproduzida a própria tela que foi encaminhada para a contribuinte. Está aí na página 6, né? Quanto ao questionamento sobre a aptidão agrícola do imóvel, considerado para efeito de arbitramento do VTN, a equipe especializada argumenta que, no arbitramento do valor da terra nua, o fisco adotou o menor valor da aptidão informada pelo município de Mataraca, ou seja, 2.100 para o exercício 2009 e 2.300 para o exercício 2010. Percebe-se, pois, que o referido sistema não apresenta informações concretas, hábeis a apurar o VTN do imóvel objeto do lançamento. Pelo contrário, traz informações genéricas decorrentes da média do VTN da região. Além disso, a informação sobre a aptidão agrícola do imóvel para efeito de arbitramento do VTN é completamente contraditória, tendo em vista que o órgão faz referência aos exercícios de 2009, 2.100 e 2010, R$ 2.300. Arbitramento do VTN, realizado pela Receita, ausência de informações concretas da aptidão agrícola, laudo técnico deve prevalecer. No caso de julgamento, é tão contraditório, confuso e obscuro o lançamento que o fisco exige o valor de R$ 11.469,12 no exercício do ITR 2008 e R$ 577.726,80 no exercício do ITR 2007, confrontando o valor da terra não arbitrada em anos subsequentes, é indiscutivelmente improcedente o lançamento. Assim, evidencia-se que as informações contando o CIP são imprestáveis para a apuração do ITR devido, visto que se quer respeito ao disposto no artigo 12, parágrafo 1º da Lei 9393, 96 e no artigo 12, inciso 2 da Lei 8629, 93. Ocorre que, segundo o CARF, é incabível a manutenção do arbitramento do valor da terra nua com base no valor médio das DTR do município do respectivo imóvel, como fez a fiscalização no caso de julgamento, devendo prevalecer o valor apurado no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte. Na sequência, volta a classificar como arbitrária a decisão da autoridade julgadora de piso que desconsiderou o laudo de avaliação. Volta a contribuinte a classificar como arbitrária a decisão da julgadora de piso que desconsiderou o laudo de avaliação apresentado, com violação ao princípio da verdade material, e novamente se debruça na defesa da manutenção das áreas de preservação permanente, floresta nativa e reserva legal declaradas. Aduz a nulidade do lançamento em função da suposta utilização de critério diverso na fiscalização da base de cálculo e impossibilidade de retificação, uma vez que o imóvel se encontraria em uma área isenta de tributação. Finaliza arguindo o cerceamento de direito de defesa devido ao indeferimento de seu pedido para a realização de perícia, voltando a requerer tal providência. Finalizada a diligência, os autos retornaram a essa relatoria para continuidade do julgamento. Foram ofertados pelo recorrente memoriais de julgamento, onde são reproduzidos os argumentos constantes da manifestação apresentada de folhas 186-207, inclusive com reprodução da tela de consulta ao sistema CIPT relativo ao VTN médio do agrícola exercício 2007. Também é acrescentado que, segundo julgado deste CARF, seria incabível a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio da DTR do município do imóvel, como entende ter ocorrido no caso de julgamento, devendo, ainda no entender da contribuinte, prevalecer o valor apurado no laudo de avaliação apresentado. É o relatório, presidente. Obrigado, Mário. Já passo de imediato a palavra para o doutor Felipe fazer a sua sustentação oral. Por favor, doutor.
Bom dia, senhores conselheiros. Cumprimento todos na pessoa do senhor presidente, Rony Soares. Me chamo Felipe Regueira Alecrim, sou inscrito na OAB do Estado de Pernambuco, sob o número 36022, e nesse processo estou representando a recorrente, a destilaria Bahia Formosa, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Eu vou compartilhar aqui uma tela, preparei uma breve explanação, até porque o relatório do eminente relator já explorou de forma exaustiva todos os atos processuais até então aqui praticados. Então não vou cansar os senhores com repetindo tudo que já foi dito. O que importa relatar. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vocês estão conseguindo ver a tela de apresentação. Aparece para vocês? Maravilha. Então vamos lá. Como foi dito pelo senhor relator, trata-se de lançamento de ITR suplementar do exercício de 2007. Na descrição dos fatos do auto de infração, a autoridade lançadora afirma que após a intimação do contribuinte para comprovar o valor da terra nua da declaração do ITR do ano de 2007, o contribuinte não teria comprovado por meio de laudo de avaliação do imóvel, né, seguindo as normas da ABNT, o valor da terra nua declarada. Tá? E aí, em função da ausência dessa comprovação, foi arbitrado o valor da terra nua de R$ 2.100 por hectare, tá? Valor esse extraído do SPIT, como bem dito pelo relator. E aí, no primeiro argumento da defesa é que é falsa a afirmação de que o sujeito passivo não teria comprovado por meio de laudo de avaliação o valor da terra nua. Tá? E aí é importante que se diga que com a abertura do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado por meio de intimação fiscal de folhas 7 e 8, tá? Apresentar a documentação e solicitou a prorrogação do prazo para apresentar o laudo, tendo em vista que o prazo de 20 dias era um prazo curto. Esse pedido de prorrogação ele foi simplesmente ignorado, tá? E o próximo ato processual já foi a notificação do lançamento. E aí o contribuinte, quando apresentou a sua defesa, a sua impugnação, anexou à defesa o laudo de avaliação. Laudo de avaliação lavrado por engenheiro agrônomo, inscrito no CREA, seguindo as normas da ABNT, como define a legislação. Então, de partida, senhores julgadores, já se observa que o laudo de avaliação ele foi, sim, apresentado, né, junto à impugnação. E o que causa estranheza é que o laudo de avaliação ele foi parcialmente acolhido para excluir da base tributável os valores relativos à área de cultivo de cana-de-açúcar, que gira em torno de 1.800 hectares. Tá? E foi por isso que o valor principal da autuação ele foi reduzido de 577 mil para 226 mil. Então, se esse laudo foi parcialmente acolhido, em conjunto com as notas fiscais e o contrato de arrendamento da área, significa dizer que esse contrato é uma prova válida, eficaz, que respeita todos os rigores técnicos, senão ele não tinha sido aceitado para esse fim, em conjunto com essas outras provas. Tá bem? E aqui, já no slide seguinte, eu estou apresentando o lançamento do ano de 2008, que não é objeto deste julgamento. O processo é o processo 10.467.720.853, de 2011, dígito 07, também sob a relatoria do conselheiro Mário Hermes, tá? E nele, o próprio auditor fiscal, quando fez o lançamento, ele acolheu não só o valor das culturas de cana-de-açúcar, né, que no ano de 2008, aí na linha 11, tem 1.738 hectares, bem próximo do ano de 2007, que são 1.800 hectares, e também nas linhas 2, 3 e 7, se observa que
tanto na declaração do contribuinte quanto na apuração feita pelo auditor fiscal, foram consideradas as áreas de reserva legal, de área de preservação permanente e de florestas nativas. Áreas que, por imposição legal da legislação de regência do ITR, devem ser deduzidas da base de cálculo do ITR. Tá? Se a gente vai agora para o ano seguinte, na declaração no lançamento de 2007, se percebe que os campos relativos, a gente botou as setinhas para facilitar a visualização, os campos relativos à área de preservação permanente, área de reserva legal e florestas nativas está zerado. Isso foi um erro, de fato, cometido pelo contribuinte na declaração, e na declaração de 2007 ele não incluiu isso, e faz parte da impugnação o pedido de revisão de ofício por esta colega turma, né, tendo em vista a verdade material, tendo em vista que o laudo comprova de forma certeira que a terra contém essas áreas de preservação permanente, de reserva legal e de florestas nativas. Outro ponto que causa estranheza no lançamento, e aí eu vou voltar para o exercício de 2008, é que o grau de utilização do mesmo imóvel no lançamento do ano subsequente é de mais de 90%, o que atraiu aí a aplicação de uma alíquota de 0,3% para o ITR. E se nós vamos aqui para o ano de 2007, que é o objeto deste julgamento, o grau de utilização é zero. A autoridade fiscal, simplesmente, na fiscalização, pega uma área de 3.000 hectares e coloca como grau de utilização zero, como se fosse uma terra totalmente inativa, sem nenhuma plantação. O equívoco é tão grande que foi reconhecido pela DRJ, no julgamento da impugnação, que acolheu ao menos as áreas de cultivo de cana-de-açúcar. O que já mostra, senhores julgadores, a inconsistência do lançamento do ITR, né, do lançamento do exercício de 2017. Se a gente comparar, mais uma vez, eu estou traçando esse comparativo porque são anos subsequentes, o valor da cultura de cana-de-açúcar no ano de 2018 foi um pouco menor, foi de 4.344.000. Já no ano de 2007, é de 4.354.000. Então, é bem próximo o valor, o que demonstra que não houve uma queda na produção de cana de 2007 para 2008 a justificar uma desvalorização do imóvel de um ano para o outro. Né? Não justificando, no ano de 2008, uma tributação suplementar, né, de 11.000, uma tributação total de 13.000, e no ano de 2007, uma tributação suplementar de 577, um valor total de 580. Então, é uma disparidade enorme que já causa aí uma divergência. Essa divergência se deve justamente porque o acordo recorrido ele ignora a existência das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de florestas naturais. E aqui a gente fez uma breve síntese do acordo recorrido, que ele acolhe o laudo para excluir Me permita uma interrupção? Não está mudando as telas, tá? Você está colocando ele, não está mudando aqui para a gente. Agora, senhor julgador? Acredito que não, né? Não. Tudo bem, eu vou seguir aqui Eu estou acompanhando pelos memoriais também, que os memoriais têm essas informações, né? Tem essas informações. Eu vou seguir a sustentação para respeitar o tempo regimental. Só eu com meus colegas a olhar os memoriais que eles têm bem discriminado essas questões, tá? Obrigado. Maravilha. O acórdão agradeço até pela intervenção. O acórdão da DRJ, ele acolhe o laudo parcialmente para excluir da apuração a área com produtos vegetais, de 1.800 hectares. Mas ele afasta os fundamentos de cerceamento do direito de defesa, pois afirma que desde o termo de intimação fiscal consta o valor extraído do SIPT e não acata o pedido de revisão de ofício do lançamento, pois diz que o contribuinte não teria comprovado, não teria trazido aos autos prova hábil e idônea
para comprovar que naquele imóvel constam áreas de preservação permanente de reserva legal e florestas nativas. Aí o acordo ele estabelece o grau de utilização do imóvel em 56,05%, reduzindo a alíquota do ITR de 8,6% para 3,4%. Ainda assim, há uma divergência relevante em relação ao lançamento do ano de 2008, né? Pois o grau de utilização no ano de 2008 é de 92%, enquanto em 2007, após o julgamento da DRJ, ficou fixado em 56%, o que demonstra mais uma vez a necessidade de se acolher o laudo de avaliação juntado pelo contribuinte, repita-se, revestido de todo caráter, de todo rigor técnico, seguindo as normas da ABNT. No laudo consta a existência de reserva legal de 633 hectares, área de preservação permanente de 502 hectares e área de mata remanescente de 163 hectares, o que vai reduzir substancialmente o valor da terra nua, vai reduzir a área tributável. O laudo de avaliação dispõe que dos 3.000 hectares, cerca de 1.900 apenas é de área utilizável, então de área tributável, né, o que reduziria o valor da autuação. Junto aos autos, além, para não ficar só com o laudo de avaliação e para comprovar que o contribuinte fez uso de outras provas materiais para afirmar que o valor da terra nua incluído na declaração ele é idôneo, o contribuinte juntou às folhas 81 e 82 deste processo as plantas nas quais são indicadas as áreas de preservação ambiental. Tá aí no processo para consulta, folhas 81 e 82. Na página 103, o contribuinte junta também a planilha de preços referenciais utilizadas pelo INCRA para indenizar as desapropriações naquela região, e o valor é bem próximo do valor utilizado tanto pelo contribuinte quanto aquele encontrado pelo laudo de avaliação. Tá? Então, nós entendemos, e aqui eu já estou caminhando para a conclusão, nós entendemos que, a despeito dessa colenda turma ter decidido na última sessão de julgamento pela conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal esclarecesse se a aptidão agrícola do imóvel foi ou não considerada para efeito de arbitramento do VTN, nós entendemos que o esclarecimento prestado pela fiscalização ainda assim não é suficiente. Ele não motiva por que utilizou o valor de aptidão agrícola de R$ 2.100, né? Então, permanece a insegurança na determinação da infração. Ele apenas diz que utilizou o menor valor, mas ele não justifica por que aquela área teria aquela aptidão agrícola. Senhores julgadores, os dados extraídos do SIPT só podem ser utilizados quando não houver outros documentos que amparem o valor de declaração do contribuinte. E aqui nos autos, o contribuinte já demonstrou, além do laudo de avaliação, existem plantas, existe uma planilha de referência do preço de indenizações por desapropriação fornecida pelo INCRA para aquela região, né? Então, existem elementos, portanto, suficientes para se apurar o valor da terra nua, né? O laudo conclui que a área aproveitável é de apenas 1.914 hectares, devendo incidir sobre esse valor o imposto, o ITR. Então, para concluir e finalizar a nossa sustentação oral, alegamos que existe nos autos laudo de avaliação válido, seguindo as normas da ABNT, apontamos a relevante divergência entre os lançamentos de 2007 e 2008, apontamos que o INCRA utiliza, para fins de indenização, o VTN muito próximo ao valor indicado pelo contribuinte em sua declaração. Indicamos também a existência de áreas dedutíveis da base de cálculo do ITR, né? E, diante de tudo que foi abordado, entendemos que persiste a insegurança na determinação da infração pela autoridade coautora e que o grau de utilização de 56% ainda é muito diminuto. E, por essa razão, pedimos o provimento do recurso voluntário
para que se utilize o valor indicado no laudo de avaliação. Muito obrigado pela atenção. Obrigado ao doutor Felipe. E eu já passo a palavra para o doutor Mário, por favor. Obrigado, presidente. Acho que pode pedir o doutor Felipe para tirar o compartilhamento de tela, né? Está sendo gravado aqui. Obrigado. Ok, passo para o voto. O recurso é tempestivo e entro direto. Considerações iniciais. Cabe inicialmente esclarecer que consta indevidamente nos autos do presente procedimento a notificação de número 4301-19/2011, referente ao exercício 2008. Entretanto, como ressaltado no julgamento de piso, a notificação objeto do presente processo é a de números 4301-18/2011, relativo ao exercício 2007. Antes da análise do recurso, tendo em vista argumentações de que o valor do lançamento atentaria contra a capacidade contributiva e a vedação ao confisco, cumpre registrar pisar o fato que já foi esclarecido no julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. Controle da legalidade efetivado por esse Conselho analisa a conformidade do ato de administração tributária em consonância com a legislação vigente, requerindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamento de fato de direito, que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido, temos a súmula 2, né, que fala que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Também deve ser pontuado que as decisões administrativas que o recorrente trouxe em sua defesa não são desprovidas de natureza de normas complementares, não vinculam decisões desse Conselho. E aqui eu cito o artigo 100, inciso 2º do CTN, né, que fala que somente aquelas que são tratadas, consideram as decisões de órgãos colegiados como normas complementares de ação tributária, são subordinadas à existência de lei que confira essa decisão eficácia normativa. A possibilidade de revisão de ofício, só destacando aqui, durante a fase recursal foi pleiteado pela autuada a alteração de valores relativos às áreas de reserva legal, APP e florestas nativas, e cultura, por ela declarada na DTR 2007. E a alteração é essa que deveria ser baseada nos valores apontados no laudo apresentado juntamente com a impugnação. Analisando as informações e documentos apresentados, entendeu a autoridade julgador de piso pela possibilidade de revisão de ofício da declaração durante a fase contenciosa, uma vez caracterizada erro de fato. Dessa forma, por considerar satisfatoriamente provado, foi acatada a área de 1.800 hectares, informado no laudo como utilizado como produtos vegetais. O acatamento de tal área baseou-se nas notas fiscais apresentadas pela contribuinte, que comprovaram a cultura de cana-de-açúcar em parte da propriedade, sendo indeferidas as demais áreas pelos motivos que serão comportamentos expostos. Comum com a conclusão do julgamento de piso, quanto à possibilidade de análise de eventual erro de fato mediante impugnação, conforme previsão do artigo 1451 do CTN. Alegações de nulidade. É requerida a anulação da decisão proferida pela autoridade julgadora de piso, sob o argumento de que o pedido de perícia técnica solicitado pela então impugnante teria sido rejeitado sem a devida fundamentação, na forma do artigo 28 do PAF, né? A simples leitura do acordo recorrido não deixa dúvidas quanto à sua fundamentação, motivos de decidir, constando o tópico específico que trata exatamente do pedido de perícia pleiteado pela autuada, nos seguintes termos. Eu reproduzo uma parte do aqui que fala, pedido de perícia. Relativamente à diligência à perícia, o pedido deve obedecer aos requisitos constantes do artigo 16, também do PAF. Além dos requisitos previstos no artigo 16, deve ser analisado se o pedido é considerado imprescindível a tomada de decisão para o julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o artigo 18 da Lei 8748. A relação de diligência e perícia tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria que o exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida. Em caso, os motivos que justificam o pedido de perícia são irrelevantes para fim de afastar a infração apontada. Eis que o cerne da questão é a falta de precisar qual o exercício a que se reporta o laudo de avaliação e o motivo que leva o imóvel a ter um valor de terra nua bem inferior ao estabelecido pela Secretaria de Agricultura do município e pelos demais contribuintes do mesmo município. Logo, entendo que não há qualquer dúvida para o julgamento da lide que a diligência ou perícia teria caráter eminentemente protelatório, no momento se tratando de hipótese em que o ônus da prova é do contribuinte. Conforme será demonstrado em momento oportuno, ao ser analisado o pedido de perícia reiterado no recurso, não se pode conceber o uso da prova pericial para fim de suprir material probatório cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada,
situação que se almoda o presente caso, pois caberia interessado já na fase impugnatória apresentar os documentos e provas que entendesse desconstitutivos ou modificativos do lançamento, no caso, a apresentação do devido laudo de acordo com os requisitos exigidos na NBR 14653 e devida anotação, ART. Modificado, demonstrado o valor da terra nua e os elementos qualificadores de tal determinação. Veja que a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância, rejeitando o pedido de perícia, encontra devidamente fundamentada, não se constatando nulidade e sim resignação da recorrente quanto à decisão proferida, por contrariar sua pretensão, não se justificando a pleiteada anulação do julgado por mera contrariedade com decididos. Também justificada a nulidade suscitada por suposta utilização de critério diverso da fixação da base de cálculo, devido ao alegado grave erro de critério jurídico de fixação da base de cálculo. Afirma recorrente que o imóvel se encontra em uma área isenta de tributação, pois possuiria as áreas de preservação permanente, floresta nativa e reserva legal, que, ao contrário do decidido em sede de impugnação administrativa, não necessitaria de comprovação documental para ser reconhecida. Entretanto, a Corte será demonstrado nos próximos tópicos, tais premissas não se coadunam com a realidade dos autos. No outro giro, o auto de infração se revestiu todas as formalidades legais previstas pelo artigo 10 do Decreto 7235. O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na legislação, sendo descrito com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa, e dos juros, e oportunizada a autuada desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos que comprovam o efetivo VTN e as áreas isentas pleiteadas. Aqui eu cito o artigo 59 do PAF, né, que preconiza os dois vícios sanáveis, que não se encontram presentes, situações dessas não configuradas no presente lançamento, uma vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade do lançamento. Suposto paradigma. Alega inicialmente a contribuinte que no processo administrativo 10467, 728.53/2011-07, da mesma área, referente ao ITR relativo ao exercício do ano posterior, 2008, a autoridade orçadora e o órgão julgador consideraram, a título de dedução da base de cálculo do ITR, reserva legal, APP e florestas nativas. Como argumento de prova, reproduz trechos do julgamento realizado pela primeira turma da DRJ de Recife, relativamente ao referido processo, concluindo que, veja que não há cabimento exigir o ITR 2008 no valor de 11.469 e manter o ITR 2007 em 226.812. Valores principais esses que mais que duplicam com a aplicação das penalidades. Cumpre de pronto rechaçar tais argumentos, uma vez que a presente lide encontra-se delimitada aos termos e fases apontados nos autos deste procedimento, e de acordo com as suas próprias características específicas e contextuais. Por outro lado, em sentido mais genérico, cabe novamente advertir de que as decisões administrativas judiciais trazidas ao recurso relativo ao presente tópico ou qualquer outro são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões desse conselho, sendo opostas somente às partes de acordo com as leis específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Me permite só uma parte aqui, baseado na defesa. Esses autos não estão distribuídos para mim, para a minha relatoria desse outro processo. Na verdade, eles se encontram para distribuição ainda no CARF. Área de reserva legal. Eu estou dizendo os autos de 2008, né? Área de reserva legal. Requer a contribuinte a consideração de 636 hectares a título de área de reserva legal, não declarada, mas apontada no laudo, independentemente de averbação e matrícula do registro do imóvel e da apresentação do ADA. Alega que, ao contrário do declarado no acórdão recorrido, segundo jurisprudência pacífica, não haveria necessidade de averbação do ADA junto ao IBAMA. O não acatamento do julgamento de piso da suposta área legal apontado no laudo se deu pela seguinte justificativa: não tendo o contribuinte comprovado o erro de fato, bem como não comprovou que a pretensa área atende às exigências legais, constar do ADA referente ao exercício e estar averbada para ser dedutivo da área tributável. O tema não é estranho a esse conselho, sendo pacífico o entendimento de que a reserva legal para gozar da isenção do ITR requer a sua averbação à margem da matrícula do imóvel. Aqui eu cito a súmula CAF 122, que fala que a averbação de área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supra eventual falta de apresentação do ADA. Compulsando os autos, verifica que não consta documentação que comprove a averbação na matrícula do imóvel objeto do presente lançamento, de termo relativo à reserva legal. Para efeito de consideração de tal área, é necessário que a averbação tenha sido praticada antes da ocorrência do fato gerador do ITR 2007,
Conforme o artigo 144 do CTN, o lançamento reposa dado ocorrente para gerador da obrigação, logo, como restou comprovada a inexistência de averbação tempestiva da reserva legal, não faz jus a contribuinte à dedução da respectiva área da base de tributação do imposto relativo ao resíduo 2007. APP e florestas nativas. Também foi solicitada a consideração de 502 hectares a título de APP e 163 a título de florestas naturais, não declarados, mas apontados no laudo técnico, independentemente da averbação em matrícula do registro do imóvel e da apresentação do ADA, pelos mesmos motivos apontados contra a reserva legal. No que se refere à exigência do ADA, eu estou acatando aquela posição já tranquila aqui da nossa turma, no sentido que é afastada essa exigência para efeito de comprovação de APP e floresta nativa. Né? Então, eu estou deixando de considerar como necessário o registro na matrícula do imóvel e a averbação no ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área da APP e no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas. Para a consideração de uma área como de preservação permanente, deve-se fazer presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do artigo 11 do Decreto 4.382, de 2002, que regulamenta a tributação, destinação, arrecadação e administração do ITR. Eu reproduzo aqui o artigo 11. O laudo apresentado para efeito de comprovação de tais áreas é, por demais, resumido, não trazendo qualquer documentação de suporte que demonstre suas conclusões. E tampouco foi apontado qualquer outro elemento que especifique as características de tais áreas, que justifique seu enquadramento como área de preservação permanente ou mesmo de proteção ambiental, limitando-se ao lacônica informação das áreas a título de uso atual do imóvel. Está lá na folha 64, e justamente isso aí. Denominação Fazenda Coelhos, área total de 3.213 hectares, uso atual do imóvel, ele descreve aí cana-de-açúcar 1.800 hectares, reserva legal 630, APP 502, mata remanescente 163 e outras áreas 113. Em complemento, a necessidade de indicação mais específica do que tipo de áreas se compõem dos dispositivos legais em que se enquadrem, tendo em vista que para os indicados no inciso 2, a ser reproduzidos, artigo 3º da então vigente Lei 4771, também é exigida a declaração por ato do poder público consoante previsão nele contida. Quanto às áreas relativas a florestas nativas, para seu reconhecimento, é necessário que se faça ser demonstrado por meio de elementos hábeis, com destaque para o laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária, estágio médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para qualquer exploração rural. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária, estágio médio ou avançado, não é possível seu reconhecimento. Pelos motivos assim apontados, concluo que não foram apresentados pelo recorrente elementos de convencimento que justificam o acatamento da APP e floresta nativa, declarados no laudo, devendo ser mantida a glória relativa a tais áreas por ausência de comprovação de sua existência. Passo para o VTN. O arbitramento do VTN, com base no CIPT, por aptidão agrícola, está previsto no artigo 14 da Lei 9393 de 96 e representa a média ponderada dos preços médios dos diversos tipos de terras de cada microrregião. Observando o conceito legal de terra nua previsto na legislação de resenha do assunto e utilizando como dado de referência o último dia do ano anterior do lançamento. A utilização da tabela CIPT para verificação do valor de imóveis rurais ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado. Da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distinguem dos demais imóveis do mesmo município. Ainda na fase do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar o laudo técnico de avaliação conforme estabelecido na NBR 14.653, com fundamentação e grau de precisão 2 e ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados para efeito de comprovação do valor da terra nua, constante de estudo da ITR. A solicitação era para que apresentasse documentos, dentre eles o laudo de avaliação do imóvel, com anotação de dado técnico junto ao CREA, e fundamentação e grau de precisão 2. Entretanto, apesar da afirmação da recorrente de que o laudo apresentado seria assertivo e indicaria de forma clara e objetiva o VTN, o laudo apresentado, eu corrigi isso aqui que está redundante, O laudo apresentado por... Tem alguém que abriu o microfone, acho que é o presidente. O laudo apresentado por ocasião da impugnação não contém os requisitos básicos da NBR 14.653. Não há qualquer demonstração quanto à apuração de dados de mercado, ofertas, delegações e opiniões referentes a pelo menos 5 imóveis rurais do município, onde se localiza o imóvel objeto do lançamento, com seu posterior tratamento estatístico, regressão linear, um fator de homogeneização, deixando de apresentar fundamentação e grau de precisão 2, com a apuração de dados de mercado, ofertas, delegações e opiniões, de forma a apurar o VTN do imóvel, a preço de 1º de janeiro do exercício de execução.
em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%. Tampouco foi anexado o necessário comprovante do registro de responsabilidade técnica registrado no CREA, e sequer declinados os imóveis utilizados como comparativos. Dessa forma, a resignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, visto que não demonstra as amostras utilizadas na suposta aplicação do método comparativo de mercado. Não consta comprovação de efetiva negociação de preços de imóveis vendidos, negociados, recorde de jornada da época ofertando imóveis, tampouco eventuais amostras, das eventuais amostras não há informações de específicas características de demais dados para comparar com a propriedade avaliada. Complementando com relação à coleta de dados, note que os requisitos exigidos no item 7.4 da NBR não foram atendidos, visto que não se comprovou ter buscado dados de mercado com atributos mais semelhantes possível aos do bem avaliado. Não se identificou as fontes de informações e descreveu as características relevantes de eventuais dados de mercado coletados, como também não consta do laudo informação sobre a situação mercadológica com dados relativos à oferta e o tempo de exposição da oferta no mercado. Aqui eu cito o item 7.4 da NBR. Portanto, o arbitramento com base no CIPT tem previsão legal e pode ser aplicado nas situações tipificadas quando os respectivos valores forem apurados conforme as determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que justifiquem sua resignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, nos termos da NBR, preferencialmente com fundamentação em grau 2, com vista a contrapor o valor obtido no CIPT. Dessa forma, a resignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez que não devidamente contraditada com a apresentação de laudo hábil para tanto. Não procede as argumentações da recorrente de que, segundo a equipe especializada, a aptidão agrícola do imóvel, considerado prefeito de arbitramento, teria sido adotado o menor valor da aptidão informada pelo município de Mataraca para os exercícios 2009 e 10, conforme abaixo. Quanto ao questionamento sobre a aptidão agrícola da imóvel, aqui eu estou reproduzindo a afirmação da contribuinte. A equipe especializada argumenta que no arbitramento do VTN, o fisco adotou o menor valor da aptidão informada pelo município, ou seja, 2.100 para o exercício 2009 e 2.300 para 2010. Além disso, a informação sobre a aptidão agrícola do imóvel, prefeito de arbitramento, é completamente contraditória, tendo em vista que o órgão faz referência aos exercícios 2009 e 10. No ofício 334-2020 da equipe nacional do ITR, recebido pela recorrente em 29 de 12 de 2020, a folha 1882, foi reproduzida tela do CIPT relativo ao VTN médio por aptidão agrícola do exercício 2007, onde constam os valores relativos ao município de Mataraca, relativos às diversas aptidões agrícolas no referido exercício. Após ciência do resultado da diligência, na manifestação de folha 18617, especificamente na folha 188, a recorrente reproduz a tela do sistema CIPT por aptidão agrícola do exercício 2007, com os valores relativos ao município de Mataraca, que lhe foi enviado pela equipe especializada. Também nos memoriais de julgamento apresentados pela autuada, é reproduzida a tela de consulta ao sistema CIPT relativo ao VTN médio por aptidão exercício 2007, o que deixa claramente demonstrado o fato de que tinha pleno conhecimento de que o valor do imóvel dotado pela fiscalização baseou-se no VTN médio por aptidão agrícola relativo ao exercício 2007, sendo utilizado o menor valor entre as diversas aptidões apuradas, sem razão a ser recorrente. Pelos mesmos motivos acima expostos, também sem razão as alegações de que o lançamento teria se operado com utilização do valor médio das DITR do município do respectivo imóvel. Conforme fatalmente demonstrado, o VTN adotado no lançamento baseou-se no VTN médio por aptidão agrícola do exercício 2007, relativo ao município de localização do imóvel, nos exatos termos do artigo 12, inciso 2 da Lei 8629. Afasta-se as alegações de desproporcionalidade do VTN arbitrado pela fiscalização, em razão do VTN correspondente ao valor pago pelo INCRA, nas desapropriações que promove na região e do valor de mercado do imóvel. Conforme demonstrado, o arbitramento do VTN, com base no FIT, por aptidão agrícola, possui expressa previsão legal e representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, implicando sua utilização quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distinguem dos demais imóveis do mesmo município. Situação essa não ocorrida. Justifica, portanto, o arbitramento com base no CIPT por aptidão agrícola de acordo com as normas legais regulamentares de regime do ITR, conforme informações prestadas pela Secretaria de Agricultura para o município de locação do imóvel, haja vista a falta de comprovação do preço do imóvel mediante a apresentação de laudo de avaliação elaborado
nos termos da norma da BNT e com a devida anotação de autoridade técnica. Requisição de perícia. O recurso apresentado volta a interessado a requerer a realização de perícia para determinação do verdadeiro valor, sob pena de cerceamento de defesa, não havendo se falar em protelatória instrução do processo legislativo com a produção de um laudo essencial à fixação do correto da base de cálculo do ITR. Ocorre que o lançamento foi realizado com base na declaração do ITR apresentada pela contribuinte, decorrente da insuficiência das informações prestadas durante o procedimento fiscal, em especial devido à não apresentação de laudo técnico para efeito de comprovação do VTN, conforme descrito no tópico anterior. Ainda no decorrer do procedimento, a autuada foi advertida de que a falta de satisfatória comprovação do VTN declarado ensejaria o arbitramento tendo por base as informações do CIPT. Deveria, assim, o discordar da autuação apresentar no momento oportuno, qual seja o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de alterações dos valores lançados ou eventuais fatos desconstitutivos. Entretanto, conforme demonstrado a Lures, o laudo apresentado por ocasião da impugnação não contém os requisitos básicos da NBR. Tampouco foi anexado o necessário comprovante de registro de responsabilidade técnica, o ART, registrado no CREA, requisito também indispensável para efetiva validade de um laudo técnico. Ao pretender alterar o VTN, era dever da recorrente apresentar o devido laudo de acordo com os requisitos da NBR, encargo de forma a demonstrar as reais condições de preço de mercado da propriedade. Encargo esse do qual não se desincumbiu, diferentemente, quer substituir sua incumbência probatória pela solicitação de providência a cargo da administração tributária ou de perito técnico, por meio de redação de perícia para a fixação da correta base de cálculo. Tal providência, redação de perícia, somente se justifica quando o exame das provas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo, ainda que versam matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização da perícia ou diligência. Esse tipo de prova tem funcionalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a sua análise de prova demande conhecimento técnico especializado fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora. Em sintonia com o julgamento de piso, concluo pela ausência de circunstância que justifica a perícia requerida, posto que o lançamento se limitou a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a produção de prova pericial para a confirmação das suas alegações, sendo da autuada tal ônus. Assim sendo, indefiro o pedido de perícia, visto que não se pode conceber o uso da prova pericial para fim de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada, situação que se amoda no presente caso. Pois caberia interessado, já na fase impugnatória, apresentar os documentos de prova que entendessem desconstitutivos ou modificações do lançamento. No caso, a apresentação do devido laudo de acordo com os requisitos exigidos na NBR 14.653, onde ficar demonstrado o VTN e os elementos qualificadores de tal determinação. Não é demais repisar que a recorrente foi devidamente advertida quanto às inconsistências apontadas no laudo apresentado. Não obstante, preferiu tentar atribuir à administração tributária o ônus que lhe caberia, qual seja a apresentação de laudo conforme devidamente intimado e previsto na norma BNT com a necessária ART. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito negar-lhe provimento. Peço perdão aí pelo extenso, mas porque é um voto mais complexo mesmo. Acho que o Rony acabou de cair. Então vamos aguardar um pouquinho até o retorno do presidente. Oi, então eu saí um pouco aqui, mas desculpa, eu estou com um problema aqui na internet, mas eu acompanho o voto até o final, tá, colegas? Então, não há necessidade de repetir, que eu já li todo o voto. Foi encerrada a leitura, doutor Mário? Sim, senhor presidente. Ok. Eu queria só... Bom, primeiro perguntar uma questão, um ponto, né, na verdade, é uma questão formal. É sempre que esse processo de TR, é sempre interessante, Mário, colocar, se olhar os acordos do 10J, sempre aparece isso, né? Qual o nome do imóvel e qual é o... Eu não estou vendo, eu não vi isso aqui no teu processo, qual a área dele, né? Porque a gente foi ver, o outro tem circunstanciado que imóvel esse aqui, tá? O NIRF não tem essa informação no teu relatório, tá? Você não tá bem. Então, eu não sei que está se tratando isso aqui, tá? Geralmente se coloca aqui fazenda. Inclui, por favor, porque geralmente a 10J sempre faz isso, os acordos do CARF também, coloca assim, acórdão tal, NIRF tal, e já era tal. Só é uma correção mais, né? Localizado no município tal, tá?
Seria o padrão da RJ que a gente tem seguido aqui, né? Para ficar claro quando for saber se é o mesmo imóvel ou não que outros. Ok, eu fiz a anotação aqui para ser. Eu vou complementar aqui no relatório. Esse é o primeiro ponto. Obrigado. O segundo ponto, assim, assim, eu fiquei um pouco curioso, para o ano seguinte, no caso, né? Não sei se Foi dada uma somente para mim, solução podia completamente falar mais diversa. pausadamente. Eu também não estou ouvindo nada. Está muito picado. Eu vou falar um pouco mais pausado aqui. Tá? Os colegas, eu também não estou ouvindo, preciso falar mais pausadamente para ver se a gente consegue entender. Tá. Não, perfeito, eu vou tentar. Hoje vai ser difícil. Estou com um problema aqui de internet. Qualquer coisa, se ficar muito ruim, eu vou para o 4G. Mas outro ponto é essa questão do contribuinte falou que no ano seguinte tem um processo diferente, né? Eu fui olhar esse processo do mesmo imóvel que teve uma solução diferente, correto? E aí eu abri o processo e tudo mais, é só para circunstanciar que você ficou um pouco nessa questão, a gente não se vincula, né, ao que o outro processo está falando, mas eu concordo plenamente, né, a gente tem que examinar a lide tal como está posta nos autos, mas só a título de esclarecimento aí, porque como você não mencionou, no outro processo eu vi o contribuinte ele havia entregue a DTR com uma série de informações acerca de área de preservação permanente. Então, ele havia informado na sua DTR esses elementos probatórios. E aí, a turma lá da DRJ, o outro processo não foi analisado pelo CARF ainda, se pautou com base, né, não só no laudo, mas também na DTR. Enquanto essa DTR que está nos autos do processo do Mário, o contribuinte entregou assim, todos esses elementos aqui, pelo menos aqui constam na quadra da RJ, zerados, né, Mário? Ele Foram reconhecidos de ofício, né? Essas áreas. A área do açúcar, né? Foi reconhecida de ofício, não havia declarado nenhuma. Baseado no contrato de arrendamento do imóvel e nas notas fiscais de açúcar. Eu acho que congelou. Eu vou colocar que é diferente a situação de fato, né? Uma situação de fato diferente nesse sentido. No outro processo existia uma DTR para ser analisada e aí o lançamento e a impugnação foram o contencioso se deu apreciando um documento que não existe que existe nesses autos, mas não tem, as informações são bem diferentes. Aqui não, naquele outro processo ele tinha colocado a área de preservação permanente, no ano seguinte ele colocou todas essas informações. Nesse processo, não. Então, ele está sendo em cima dos elementos que estão presentes neste processo. Só fazendo esse parênteses. Mas já passou, então, é só as observações, sem pronunciar aí quanto ao encaminhamento, e já passo para o debate está aberto, senão a gente pode passar a votação. Fica aberto o debate aí. Eu acho que não tem nenhum outro ponto, está bem esclarecido no voto do conselheiro. A única coisa que eu notei, que num primeiro momento eu achei que poderia auxiliar os limites da controvérsia, mas que tratava de imóvel distinto, são os dois ADAs que tem nesses autos, mas que não são da fazenda objeto da autuação. Então eu estou apta para votar, presidente. Se eu puder fazer só um esclarecimento de fato, senhor presidente. Pode prestar. Só sobre a informação trazida pela conselheira Ludmila, na verdade, os atos declaratórios juntados à defesa são dois. Um realmente não se refere a esse imóvel, mas o segundo sim. E aí o relator pode me corrigir se eu estiver errado. Ele foi rejeitado pela DRJ porque ele é do ano de 2010 e não do ano de 2007. Mas consta o ADA do imóvel do ano de 2010, tá? Desse mesmo imóvel. Mas o nome que está consubstanciado nos ADAs, a autuação consta como Fazenda Pedrosa, certo? No ADA... Fazenda Coelho. Deixa eu ver. Por isso que é importante, Mário, colocar o nome da fazenda, até por conta disso. Colocar o nome, circunstanciar bem no relatório qual é o imóvel, para não ter esse tipo de confusão. Ah, tá. Fazenda Coelho, NIF 55. Isso, as folhas 110. Tá.
Tá. Foi apta, doutora? Tá, mas agora eu teria uma outra colocação. Deixa eu só confirmar aqui. Fazenda Coelho. NIF 55. Tá, mas essa aqui é a declaração. Cadê o ADA? Nossa, gente, desculpa que meu computador travou aqui agora. Porque se, ainda que seja confirmando a identidade, né, dessa fazenda, eu até tenderia a reconhecer a área de preservação permanente por causa daquela jurisprudência da Câmara Superior, no sentido de que se o ADA, ainda que, tudo bem que aqui nós estamos tratando de ano diverso, né? Então a gente teria que ter uma extensão do que parece ter sido decidido pela Câmara Superior. Porque o termo de intimação da autuação, ele foi lavrado posteriormente à apresentação desses ADAs, que são do ano de 2010, só que ambos apresentados anteriormente à notificação da autuação. Então, só confirmando isso, porque se de fato for 3.7, não, esse aqui é um NIF diferente. Esse aqui é o mesmo NIF. Esses ADAs, eles foram emitidos em 18/9/2010 e a ciência da autuação, ela veio ocorrer só no dia 24/11/2011. Então, esse ADA, ele é anterior e declara a APP idêntica à que foi glosada. Tá. Não, feito esse esclarecimento, eu tô pronta para votar, mas nesse sentido que eu já até antecipei, de reconhecer essas áreas de preservação permanente. Rony, você está sem áudio. Relator, tem alguma questão para só? Não, eu mantenho o voto porque nesse ponto específico. Eu manteria o voto, porque 2010, né, esse ADA, e nós estamos tratando aqui desse 2007. Não vejo como acatar ainda não. Ok. Passar a votação, então, vamos prosseguir. A doutora, então, abriu divergência para reconhecer a área de preservação permanente. Correto. É isso, né? Correto. Okay. No tamanho, né, de 498,33. Esse é o valor declarado? Matérias, é o valor declarado e é o valor que está no ADA. Na verdade, ele não declarou. Só para quem quiser olhar, a folha 109, né? Qual o valor? Vocês estão tirando... que ele não declarou, na verdade, né? Ele nesse caso, ele está pedindo quase que uma retificação aqui de ofício, né? Assim, então, qual é o valor que ele está... do laudo esse valor que você está reconhecendo, Ludmila? O valor que está no ADA, protocolado antes do início da ação fiscal. Ainda que de exercício diferente, porque é próximo, então eu acataria. Tá no ADA, você está com ele aí na frente, porque vou ter que colocar aqui, caso prevaleça, vou ter que colocar esse número aqui, né? Isso, tá, as folhas... dispositivo, né? Pode falar, tá, as folhas 110, a dimensão é 498,33. Tá, então, você me... passar a votação, então, Sara, como vota? Eu acompanho o relator. Sou eu agora? Leonardo. Eu vou ficar colando aqui, porque eu ainda não gravei eu não gravei a sequência ainda. Leonardo. Eu acompanho o relator com relação a entender que não há nulidade, entender que não há necessidade de perícia. Concordo também com a possibilidade de revisão de ofício. Concordo que a reserva legal, para ser reconhecida, precisaria ter averbação, não tem averbação nos autos.
Concordo que a gente não poderia aproveitar a decisão de um outro processo administrativo, ainda que referente à mesma fazenda, se as provas nesses autos aqui não estão substanciadas. Entendo que o laudo aqui juntado, ele traz a avaliação do imóvel, mas ele não traz a análise de característica de se tem realmente reserva florestal ou se tem APP. Ele tem até um mapa, mas o mapa é um pouco ilegível, poderia até sopesar esse defeito, porque eu acho que aí tem a ver até com a digitalização, mas aí o laudo faltou classificar, trazer elementos que demonstrassem que existiria realmente um APP ou uma floresta nativa. O laudo não traz isso, o laudo é de mera avaliação. Com relação ao ponto da divergência levantada por Ludmila, ele não declarou a APP para além daquele valor que já tinha sido reconhecido na DITR, na DIAT. Ele está pedindo uma revisão de ofício. A fiscalização, eu entendo que aquela decisão, que aquele precedente da Câmara Superior, ele se aplica quando a autuação é única e exclusivamente por ausência da entrega do ADA. Então, se a ausência é única e exclusivamente da entrega do ADA e o ADA não é obrigatório, aí você desclassificaria esse fundamento da fiscalização e aí passaria a questão da APP. No caso concreto aqui, ele não foi autuado pelo ADA, por ausência de ADA, até porque não foi autuado por APP. Ele está querendo discutir de ofício. Como ele está querendo discutir de ofício, aí eu acho que também o ADA não pode... O fato de ter sido entregue o ADA, por si só, sem a prova demonstrativa de que existem realmente as áreas, ele não pode ser válido. O ADA não pode servir para fiscalização, assim como também não pode servir de contribuinte. Então, acho que é uma faca de dois gumes que não pode ser utilizada. Eu acho que tem que ter a prova documental da APP. Então, nesse caso, em resumo, já fazendo fecho, eu estou acompanhando o relator integralmente. Sônia? Eu acompanho o relator. Wilderson, Boto. Como relator. Martim. Acompanho a divergência. Eu vou acompanhar o relator. Então, ficou por maioria de votos, vencidos Ludmila e Martim, negar provimento ao recurso. Eu agradeço ao doutor Felipe. Tá? Obrigado, pessoal. Já passo aí, são 10 e... Obrigado. Quer fazer mais um? Agora, o primeiro seria volta para o doutor. É tranquilo esse, Mário? Sim. Então, fazemos esse depois o intervalinho bem rápido, tá? A gente está bem atrasado. A gente faz uns 10 minutos só para esticar as pernas. Vou fazer o número 1, então. Retornando à ordem da pauta. Então, obrigado, presidente. Ainda, né? Contribuinte, então, agora é o item 1 da pauta, né? Contribuinte Gilmar Mendes. Aqui o lançamento também de ITR, né? Foram questão do VTN e também área de produtos vegetais, reserva legal e APP que foram glosadas. E também a área de descanso e a área de pastagem. Após o regulamento intimado, o contribuinte não comprovou as áreas isentas declaradas, assim como não comprovou por meio de laudo técnico o valor da terra nua declarada. Foi arbitrado considerando o CIPT e o valor da terra nua foi calculado modificando o VTN arbitrado por homicídio de localização. Foi interposta impugnação, onde o autuado apresenta um laudo de avaliação, solicitando a realização de novo cálculo do imposto, considerando o VTN apurado nesse laudo. Alega ainda que o laudo apresentado demonstra que o efetivo grau de utilização do imóvel seria superior ao constante do lançamento fiscal. Dessa forma, a alíquota correta aplicável seria menor do que aquela utilizada na autuação. A impugnação foi julgada improcedente e foi apresentado o recurso voluntário, onde ele contesta o valor da terra nua pelos mesmos fundamentos, anexo justificativo de lavra do engenheiro técnico que elaborou o laudo, cita jurisprudência e requer que seja acatado o VTN apurado. Também volta a afirmar que o laudo demonstraria que o efetivo grau de utilização do imóvel seria superior ao constante do lançamento, que assim a alíquota correta para o efeito do cálculo seria menor. Solicita a revisão dos valores lançados pelos motivos apresentados ser reconhecido o VTN como o uso do solo do imóvel. O julgamento foi convertido em diligência, aqui também pela turma, né? Esse julgamento foi em setembro de 2020, ainda naquela prática nossa que colocava para votação, né?
Foi solicitado que informasse a aptidão agrícola foi considerada. Em atendimento à diligência, foi anexada a tela do estado do VTN de folha 213, onde consta o valor de VTN utilizado com a seguinte notação: o município não possui aptidões agrícolas cadastradas nesse exercício. Continuamente foi cientificado o resultado de diligência, expediente apresentado tempestivamente, ele se manifesta no sentido de que não teria havido por parte da unidade lançadora o esclarecimento solicitado na resolução sobre a forma de arbitramento do VTN, uma vez que não teria esclarecido se a aptidão agrícola foi ou não considerada pelo efeito do arbitramento, havendo apenas juntado aos autos de tela de consulta com a informação de que o município não possui aptidões agrícolas no exercício. Complemento que, submetida à não consideração da aptidão agrícola, não atendendo a seus critérios legais, volta a requerer a análise do laudo, bem como a consideração dos valores concluídos em tal laudo, posto que, segundo o entendimento, atenderia a todos os requisitos. Ele solicita ainda que seja afastado o lançamento, o valor declarado por ele, considerado o valor do laudo, que é menor do que o declarado. Recurso tempestivo, alega o recorrente ter demonstrado por meio do laudo que o efetivo grau de utilização do imóvel seria superior ao constante do lançamento. Dessa forma, a alíquota correta aplicável seria menor do que aquela utilizada. Solicita-se a revisão dos valores lançados, considerado o VTN apurado e as áreas isentas. O laudo técnico de avaliação constado aos laudos pelo autuado, juntamente com a impugnação, apresenta tabela onde é indicada a suposta disposição de uso do solo do imóvel, conforme as respectivas disponibilidades. Para isso, passa inicialmente a análise de tais áreas, os quais também foram objeto de exame e expressa a administração do julgamento de piso. Reserva legal. Consta do laudo a existência de 85 hectares. Entretanto, foi anexado aos autos a certidão de inteiro teor relativo ao imóvel, objeto do presente lançamento, onde consta a averbação de 70 hectares, em 7 de maio de 2001. Dessa forma, a controvérsia circunda entre a efetiva área de reserva legal a ser considerada e a definição dos requisitos necessários. O laudo oferece um valor maior. Cito aqui a súmula 22, consta em data anterior à ocorrência do fato gerador do terreno, objeto do lançamento, a averbação de 70 hectares de área de reserva legal, o que seja observância do referido verbete sumular, devendo ser excluído do lançamento a referida área nos exatos limites da referida averbação. 70, aqui tem duas vezes, né? Então, 70 hectares eu estou propondo ser excluído. APP e interesse ambiental coberto por matas. Foi decidido no julgamento pela não consideração de tais áreas devido à ausência de apresentação tempestiva do ADA, assim como pela falta de especificação detalhada das áreas. No que se refere à exigência do ADA, eu estou afastando aquela exigência, de acordo com o posicionamento nosso, da turma. Consta apontado no laudo técnico apresentado pela Ecodruid a informação de 153 hectares de campo e reflorestamento, 83 de mata-campo e 79 de mata nativa. Entretanto, o laudo é por demais resumido, não trazendo qualquer documentação de suporte que demonstre suas conclusões, e tampouco foi apontado qualquer outro elemento que especifique as características de tais áreas, que justifique seu enquadramento como área de preservação permanente ou mesmo proteção ambiental, limitando-se ao lacônico apontamento de tais áreas. Há necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que para as indicadas nos incisos 2 e tal, da lei, também é exigida declaração apurada do poder público que não se confunde com o ADA, consoante previsão nele contida. Quanto às áreas relativas a florestas nativas, para seu reconhecimento, é necessário que se faça ser demonstrado por meio de elementos hábeis, com destaque para o laudo técnico, que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade da floresta nativa, primária, secundária, estágio médio avançado, sendo emprestado para a exploração rural. Ocorre que não houve qualquer demonstração quanto à existência de tais características. Concluo que não foram apresentados pelo recorrente elementos de convencimento que justificam o acatamento de tais áreas informadas no laudo de avaliação por ausente de comprovação de sua existência. Área de reflorestamento. É apontado no laudo existir 153 hectares de área de campo e reflorestamento. Consta na certidão de inteiro teor a averbação de instrumento particular de contrato de arrendamento de 476 hectares do imóvel objeto do presente lamento, com data de 1º de setembro de 2005, firmado entre o autuado e a pessoa jurídica Perdigão Água Industrial S.A. Contrato esse com vigência prevista para 14 anos e destinado única e exclusivamente à exploração pela arrendatária de reflorestamento e cultivo de eucalipto. Tudo conforme o registro R06-10575 de 1/9, folha 142 e 143. Baseado na referida averbação de contrato de arrendamento de parte do imóvel para exploração de reflorestamento e cultivo de eucalipto, entendo como devidamente comprovada a utilização de 47 hectares em área de reflorestamento. Nesses termos, à vista da documentação apresentada,
Concluo pela consideração da área de 47 hectares, declarada como de cultivo de produtos vegetais e reflorestamento, conforme constante na averbação de contrato de arrendamento na matrícula do imóvel. Área para descanso e área de pastagem. Para que a área de descanso, para que essa área em descanso possa ser declarada como utilizada, é necessário que exista laudo técnico onde consta expressamente recomendação para que seja mantida em descanso ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso. Assim, não tendo sido comprovada a recomendação técnica escrita, firmada profissional legalmente habilitada, a área é considerada área não utilizada. A área efetivamente utilizada como atividade pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do grau de utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada desde comprovado o índice de lotação. Tanto em atendimento de ativação quanto na fase de impugnação não foram carregados aos autos quaisquer documentos para comprovar a suposta área de pastagem. Considerando que não houve apresentação de documentos comprovando a área de descanso e a área de pastagem, tendo em vista a legislação regida da matéria, entendo que deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização relativamente a tais áreas. O VTN, eu estou trazendo aqui a legislação que trata dele. Conforme relatado, por meio de resolução dessa turma, foi convertido o julgamento em diligência para que a unidade de origem informasse se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada, bem como para que fosse juntada aos autos a tela de consulta ao CIPT. Em atendimento à tal diligência, foi acostado aos autos a tela do extrato do VTN do município, for 213, onde consta a seguinte notação: o município não possui aptidões agrícolas cadastradas nesse período. Verifique, portanto, acorde a informação prestada, que no presente caso a informação do CIP não considerou o critério de aptidão agrícola. Aqui é 2158. Conforme já produzido no artigo 14, as informações sobre o preço de terra devem observar os critérios estabelecidos no artigo 12 da Lei 8629 de 93. Portanto, se a fiscalização do VTN não teve por base esse levantamento por aptidão agrícola, o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o valor dotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte. O CIPT, depois eu vou melhorar aqui. O CIPT, para fim de arbitramento do VTN, deve respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão agrícola e dimensão do imóvel, bem como as informações obtidas de levantamento da Secretaria de Agricultura. O que está comprovado nos autos, então, não se cumpriu o comando legal e o valor adotado para proceder ao arbitramento não é legítimo. Assim, vem se posicionando a jurisprudência desse Conselho, reconhecendo reiteradamente que a aferição do VTN, a partir do valor médio das DTR do município, do imóvel, não atende a determinação legal mais acima transcrita. Haja visto que não considera a aptidão agrícola do imóvel, não podendo subsistir, desse modo, o eventual arbitramento nela amparado. Após ciência da diligência determinada por essa turma, o interessado, mediante a premissa de que submetido à não consideração de aptidão agrícola, não atendendo a seus critérios legais, volta a requerer a análise do laudo apresentado, bem como a consideração do valor total do imóvel apontado em tal laudo, que, segundo seu entendimento, atenderia a todos os requisitos exigidos pela legislação. Entretanto, o laudo apresentado não contém o pleno requisito da NBR, especialmente a apuração de dados de mercado, com seu posterior traçamento estatístico, deixando de apresentar fundamentação e grau de precisão 2, de forma a apurar o valor do VTN a preço de 1º de janeiro do ano em discussão, intervalo de confiança mínimo de 80%. Na justificativa da impugnação, o engenheiro agrônomo que elaborou o laudo afirma que a avaliação teria seguido as recomendações técnicas da NBR, sendo que, para a atualização temporal das amostras, optou-se buscar dados oficiais usados por prefeituras para fim de cobrança do ITBI, que espelhasse o valor do imóvel avaliando para os anos necessários. O técnico avaliador optou por buscar dados oficiais usados por prefeitura para fim de cobrança do ITBI. Tal fato é comprovado pelas diversas certidões, guias de ITBI e registros de matrícula de imóveis anexados ao laudo. Baseado na informação prestada pelo próprio engenheiro avaliador, mais uma vez, forçoso concluir que os requisitos exigidos na NBR não foram atendidos, vez que não se comprovou ter buscado dados de mercado. Continuando. Uma vez afastado o valor do VTN arbitrário pelo autor fiscal lançadora, requer ao autor que seja considerado como valor total do imóvel o valor apontado no laudo apresentado. Valor esse inferior ao constante da própria DITR por ele apresentada. Pelos motivos assim declinados, onde foram apontadas uma série de inconsistências do laudo de avaliação apresentado, não pode ser acatado o pedido de consideração do valor apurado em tal laudo para efeito de lançamento, devendo assim ser restabelecido o VTN original declarado
pelo autuado conforme constante da DITR apresentada. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito dar parcial provimento para reconhecer a área de reserva legal de 70,58 hectares, a área de reflorestamento de 47,67 hectares e estabelecimento do VTN original declarado pelo contribuinte conforme constante da DITR relativo ao exercício do objeto do lançamento. Eu voto, presidente. Só realmente aquele apontamento formal, né, de colocar qual é o imóvel, tá? Ok. Ali no início, no relatório. E de resto, alguém tem alguma colocação? Eu tenho. O Mário. Alguma dúvida? Eita, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É porque o Rony entrou depois. Só para esclarecer mesmo, porque eu acho que isso ficou um pouco implícito, talvez, no voto. A questão da área de reflorestamento e da área de reserva legal, elas não foram declaradas, certo? Deixa eu dar uma conferida aqui, que eu estava até abrindo. Eu estou com ele aberto. Olha só. Nas folhas 7, que está lá o demonstrativo de apuração, não tem declaração de área de reflorestamento, que está sendo reconhecida aqui no voto, e também não tem declaração de área de reserva legal. Uhum. Eu não tenho nenhuma objeção, eu acho que ninguém deste colegiado com essa composição atual tem, de reconhecer quando provado, mas eu acho que seria bom consubstanciar, que não é glosa. Tá. Declarado. Só tem a PP, né? Agora eu estou vendo aqui. Isso mesmo, só tem a PP. Tá, eu vou buscar aquela justificativa que eu coloquei lá do anterior. Outro reconhecimento e tal. Sim, está reconhecendo de ofício, né? E eu vou justificar baseado naquelas. Eu vou até dar uma lida aqui rapidamente, para que vocês acompanhem também. A possibilidade de revisão, né? Durante a fase de execução foi pleiteado pela atual alteração de valor. Mário, em que página que você está? Desculpa. Em que página que você está agora? Em que página que você está lendo? Eu estou lendo? Qual é a página? Não, aqui é o que eu vou incluir agora. Você tirou o som, você e som. Desculpa, em que pedaço que você vai inserir isso? Lá no texto da área de reflorestamento? Não, no início do voto. Eu vou colocar o seguinte: a possibilidade de revisão de ofício. Durante a fase recursal foi pleiteado pela autuada alteração de valores relativos às áreas de reflorestamento, reserva legal e tal, né? Alterações que deveriam ser baseadas nos valores apontados no laudo apresentado juntamente com a impugnação. Analisando as informações do documento apresentado, entendeu a autoridade julgadora e tal, comum com a conclusão do julgamento. Aí eu vou colocar aqui. Entendo quanto à possibilidade de análise eventual de fato, mediante impugnação, previsto no artigo 145 CTN, já visto o norteamento pela verdade material, especialmente quando houver justificativo para tanto, e pelo fato que destaque que a verdade material está ligada ao princípio da legalidade, pelo qual deve basear-se no que determina a lei, assim como guarda sintonia com o princípio de formalismo moderado, que dispensa fórmulas rígidas para o contencioso administrativo fiscal, buscando as formalidades necessárias à obtenção da certeza jurídica e a segurança procedimental, por conseguir entender justificar a devolução da matéria para a escolhida e passa a análise dos diversos itens do objeto do recurso. Mesmo porque elas foram analisadas lá, foram afastadas, mas a DJ analisou, tá? Isso que eu ia falar, na verdade, sim. Aí eu acho que a turma ela não é unânime no sentido de que acha que tem que ser analisado. Eu acho que o que existe, assim, o prepondera, pelo menos que eu tenho sentido. Uma vez que a DRJ isso para a LID, a gente chegar e colocar fora a LID, também a gente estaria... seria o problema, né? Agora, no próprio CARF tem gente que acha que existe a controvérsia, mas que ela trouxe, aí paciência, a gente não vai chegar e também agora não analisa, eles analisaram lá, já trouxe, está no contencioso. Então, não vejo problema em colocar solução, só acho que não é bom colocar em ementa, tá? Que a gente já cabe a revisão de ofício da ITR, aí os contribuintes vão fazer festa, né? Vamos entregar direto no CARF, né? Ou na DRJ, e realmente aí é um procedimento que a gente tem dúvidas em relação se a DRJ procede corretamente nesses casos, mas ela vem fazendo isso sistematicamente, a gente também não
acatar, não dar continuidade, digamos assim, né? Eu acho que realmente é um pouco complicado. Tá? Mas, assim, dentro da fundamentação do acordo, acho até que seria interessante, tendo em vista que a prisão primeira instância acatou, trouxe para esses elementos para a LIGE, embora não tenham sido feitos, então passa-se a abordar tal situação, porque eu acho que esse que é o ponto, né? A DRJ trouxe para a LIGE. Né? Eu vou colocar que eu estou analisando né? baseado na análise feita pela DRJ também. Então pode. Algum apontamento adicional, senão a gente vai passar para a votação logo e fazer intervalo, gente. Vamos lá? Rony, eu quero falar. Pode falar. Com a mão levantada aqui, vou baixar a mão agora. Eu não concordo. Eu não consegui abaixar ainda? Não abaixou a minha mão ainda? Não, agora abaixou. Não, já baixou, tudo bem, que eu não tinha visto ela levantada. Mas pode falar, Sônia, por favor. Eu não concordo com esse posicionamento. Eu acho que houve um equívoco da DRJ ao analisar um assunto que extrapola a lide administrativa, na medida em que a lide é formada pelos argumentos de impugnação que guardam relação direta e estreita com a autuação. Houve um reconhecimento de ofício de uma situação que não cabia, não era de competência da DRJ. O erro da DRJ não pode aqui, eu discordo de que o fato da DRJ ter analisado e considerando que houve aí uma extrapolação de competência, a meu ver, não traz a competência para que a gente analise essa situação, trazendo assim um paralelo com o imposto de renda pessoa física, ou até com o imposto de renda pessoa jurídica lá, antigo, quando ainda tinha DIPJ, seria a mesma coisa que a gente analisar e acatar uma situação extraordinária relativa à revisão de declaração aqui no contencioso administrativo. Acho que essas matérias são estranhas ao contencioso administrativo. Então, quero trazer essa discussão para vocês. Já estou percebendo que talvez a maioria da turma julgue em outro sentido, mas eu coloco aqui meu posicionamento no sentido de não concordar com esses argumentos trazidos no voto do relator. Tá, a sua proposta de voto qual é, então, doutor? Eu não, seria no sentido de não haver o reconhecimento... De não haver o reconhecimento de ofício. Essa matéria é uma matéria estranha ao contencioso não conhecer. Então, não conhecer desses pontos. Quais são os pontos exatamente, Mário, que você está conhecendo aí por força da DRJ? Na verdade, não conhecer do recurso, mas isso foi claramente abordado pela DRJ. É não conhecimento, então, você está dizendo? No meu sentido seria não conhecimento. Na realidade, a minha posição é que a DRJ errou. Ela extrapolou a competência dela na medida em que ela analisou uma situação que extrapolava, que estava fora da lide administrativa. É o posicionamento do Caio. É o posicionamento igual do Caio. O posicionamento dela deixa também. Eu só acho que não é de ofício. A minha dúvida é só em relação ao seguinte, hein, Mário? A minha dúvida é em relação quais foram os itens que não estavam na autuação e que a DRJ... Já vou te passar a palavra, Juliana. Que a DRJ conheceu por força só da impugnação. Tudo... não, ela assim, teve outras coisas que era só para quê? Não, estavam na impugnação. Eu entendo que ela está questionando tudo na impugnação. Oi? A impugnação, ele impugna todos, ele fala de todos. Não é que não estava na impugnação, que não estava na declaração. Não, sim que não. Saber assim, ela está conhecendo em parte, eu quero saber que parte que ela está conhecendo, exatamente. Que parte ela não está conhecendo, a gente tem que delimitar isso para poder fazer a votação. Seria a área de reserva a proposta legal. Você não está entrando em conhecimento, você está conhecendo de tudo, tá? Ela não está conhecendo daquilo que não está no lançamento, foi trazido só o atos. Ela não está conhecendo das áreas todas, né? As áreas isentas. Seria a área de reserva legal, a área de reflorestamento, que é o que o Mário está dando, que não foi objeto de declaração, mas que foi apreciado pela DRJ. Tá, e ela está conhecendo o VTN. Mas ela só o VTN que ela conhece. Isso. Eu acho que ela está conhecendo de todas. Reserva legal, APP, ambiental, matas. Tá.
De qualquer maneira, vai ser... Todos os assuntos, de todo pedido, desculpa, de todo pedido de revisão de declaração, eu não conheço. Esse pedido ele tem que ser protocolado junto à administração tributária. O único que está declarado é a APP, e todas as outras todas... Eu não estou conhecendo. Então seria, Rony, Ok. mais objetivamente, então, vai ser interesse ambiental e coberta por matas, área de interesse ambiental e área coberta por matas, também área de reflorestamento, área para descanso e área de pastagem. Só. Bom, mas... Ok. De qualquer forma, a gente não começou a votação ainda, né? Eu só abri a discussão. E o Leonan está querendo falar faz um tempão. Vou passar a palavra. Sim, é isso que eu estou tentando fazer. Algum apontamento? Depois a gente passa para a votação do conhecimento? Leonan, por favor. Não, só saiu agora? Está me escutando? Sim. Sim, agora sim. É só uma colocação. O recurso ao CAF é do conteúdo da decisão da DRJ. O contribuinte se insurgiu com relação ao conteúdo da DRJ. Ponto. Assim, só fazendo um contraponto, eu acho que tem que conhecer. O que Sônia está ponderando, na verdade, poderia ser uma nulidade da decisão da DRJ, mas aí não tem recurso de ofício. É claro que eu respeito o entendimento, tudo, a não ser que talvez fosse nem caso de não conhecimento, mas fosse caso de levantar uma nulidade de ofício. Mas querem sair pela tangente e tratar como não conhecimento, eu respeito as opiniões, só para fomentar as ponderações. Eu discordo de você, Leonan. Eu estou tentando ajudar, gente. Só... Eu discordo de você, Leonan. Eu acho que é não conhecimento. Na realidade, a competência do CARF ela é delimitada pelo acórdão, mas que está adstrito ao estrito conhecimento da LIDE relativo aos argumentos de defesa e à autuação. Então, nesse sentido, o CARF, na minha ótica, a DRJ não poderia ter conferido, e o fato dele ter agido além das competências não traz, na minha opinião, não possibilita ao CARF convalidar uma situação ou outra. Então, aí eu discordo de você. Eu acho que são situações que têm que ser analisadas em conjunto. Mas, ok, respeito, só estou colocando aqui a minha discordância. Tudo bem. Obrigado, Sônia. Então, a Sônia está levantando como se fosse conhecimento, então vamos, assim, vamos fazer a votação como se fosse conhecimento. O Mário mantém o posicionamento, Mário? Microfone, Mário. Sim, eu mantenho como a mesma meu voto, presidente. Eu acompanho o conhecimento integral porque a matéria foi devolvida a essa instância revisora. Eu também acompanho o conhecimento, conforme o relator. Acompanho o conhecimento integralmente como relator. Abro divergência e não conheço das matérias que não estão afetas à lide administrativa. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, foi conhecido o recurso e vencida a Sônia, que conhecia dele parcialmente. E vamos, então, para a análise do mérito. Vamos passar a votação logo, né? Como você vota? Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Com o relator. Com o relator. Martim, não lhe ouviu, Martim? Com o relator. Fechado na hora. Eu também com o relator. Então, ficou o item 1, que vai ser replicado para o paradigma do item 2, né, que é o repetitivo. Vai ser conhecido o recurso, vencida a Sônia, conhecida parcialmente, e no mérito, por unidade de votos, foi dado parcial provimento para reconhecer a área de reserva legal de 70,58 hectares, a área de reflorestamento de 47,67 hectares, e restabelecido o VTN
declararam 11 horas, tá, gente? Fazer um intervalo e vamos aí até meio-dia, mais uma horinha. Obrigado a todos.